Olá, sejam bem-vindos. Mais esse vídeo nós vamos falar sobre a sua origem não lhe define. Então, Ana, o que você acha desse assunto? É, tudo, né? É Tudo. tudo Né? que nós somos. Quem eu sou hoje? Eu sou o resultado de quem meus pais foram. Né? Mas se hoje eu olhar para a história de vida dos meus pais e olhar para a minha história de vida, ela está completamente diferente. Porque eu fui fazendo todo um trabalho de autoconhecimento para que eu pudesse fazer escolhas diferentes que os meus pais fizeram. Meus pais tiveram uma educação numa época completamente diferente, onde tinham vários fatores que interferiam na forma como eles foram educados. Eu já recebi uma educação diferente a partir deles e eu passei uma educação diferente para as minhas filhas. Mas para isso ser possível, eu precisei trabalhar muito em mim para eu tomar consciência que aquela origem, a origem dos meus pais, não podiam definir a minha vida. Eu fiz escolha, eu usei o meu livre-arbítrio para fazer escolhas diferentes. À medida que eu fui olhando em vários momentos da minha vida, eu me deparei, e agora? O que eu faço aqui? Qual o resultado que eu quero ter? E foram esses momentos que me fizeram usar o meu livre-arbítrio, para que eu não repetisse o padrão de comportamento familiar, que eu olhava e via que era disfuncional. E eu queria um resultado diferente na minha vida. Né? E hoje eu olho, por exemplo, para as minhas filhas e me parabenizo. Quanta coisa eu consegui melhorar nesses padrões, observando o resultado que cada uma tem na sua vida. Então, isso é todo um processo de um trabalho que eu fui fazendo em mim para honrando os meus pais, mas fazendo escolhas diferentes para os resultados que eu queria alcançar na minha vida. Exatamente, Ana. E trazendo essa consciência em relação aos pais, obviamente que esse resultado que você trouxe para suas filhas, ele tem muito a ver com aquilo que você apresentou para elas, aquelas memórias fortalecedoras, aqueles momentos que impactaram naquilo que elas podem optar, trazendo para o bem ou não. Mas aquele momento que você está trazendo de sabedoria, de conhecimento e ressignificando aquele sentimento que as crianças, né, as suas meninas, naquele momento em que elas vivenciaram e você olhou para elas e trouxe a consciência de que está tudo bem e que pode ser melhor, faz total diferença no resultado de hoje, né? Sim, mas eu quero ressaltar um ponto, tá, Wellington? Fazer isso diferente só foi possível a partir do trabalho e da consciência que eu trouxe para mim. Sim. Foi esse trabalho que eu fiz comigo, que me fez ter habilidade de dar uma educação diferente para elas, de passar isso de forma diferente para elas. Por isso que esse nosso projeto é tão direcionado aos pais, cuidadores, tutores, né? Para que essas pessoas que estão cuidando de crianças possam ter essa consciência que o que você pensa, o que você acredita, inconscientemente você vai projetar naquela criança que você está cuidando. Seja essa criança seu filho ou não, esteja ali na sua responsabilidade. Né? Então, ter essa consciência de se trabalhar é o grande diferencial para você realmente criar filhos mais fortes, saudáveis e vitoriosos. Conscientes de um futuro melhor, né? Porque trazendo essa alusão, né, Ana,
que o meu passado, que a minha origem não me define, é justamente isso, porque não importa de onde eu vim, de onde eu cresci, quem me criou, né? Mas sim o significado que foi gerado naquele momento, daquela memória em que eu vivi naquele momento. Então, tudo aquilo que eu vivi lá atrás traz um resultado para a minha vida hoje. Então, se hoje os pais, eles olharem para si, os cuidadores, onde quer que seja, tenha consciência de que as crianças são os nossos futuros, e isso não somente para o nosso lar, mas sim para uma sociedade inteira, de uma forma como ela pensa, como ela age e como ela define o que vai ser do próximo dia, o que vai ser do próprio dia. Então, trazendo essa consciência para os pais e para si, que é importante cuidar, zelar por nossas crianças. É muito importante. Porque somente assim a gente pode ter um futuro melhor. Somente assim as crianças não vão crescer com impedimentos que possam incapacitá-las de uma forma ou de outra, né? Eu lembro no meu passado, trazendo esse assunto, né? Eu tenho uma relação com meus pais, tenho relação com alguns cuidadores. Mas o que marcou na minha vida que me traz os resultados que eu tenho hoje? Então, assim, são diversos. Algumas coisas dos meus pais, algumas coisas dos cuidadores. Mas sim, e se hoje os pais e os cuidadores terem essa ciência e trazer para si que podem olhar para os filhos com amor e carinho e saber que aquela ação pode transformar o futuro daquela pessoa, ou já até imaginar que aquela ação vai trazer algo fortalecedor na criança, olha só, já tendo uma visão de futuro exatamente de uma ação. É desafiador porque é um processo. É um processo que deve ser vivido constantemente e nutrido todo momento. Não é simples. Mas quando optamos por ter alguém na nossa vida, por gerar uma vida, é uma responsabilidade eterna. Porque não é só de hoje. Exatamente. É uma responsabilidade eterna, né? Você tá sempre transmitindo algo. O filho pode ter a idade que for. Você sempre está ali se sentindo responsável pelos resultados que ele está alcançando na vida dele, né? Então, quando eu bato muito nessa tecla da gente se autotrabalhar, da gente se autoconhecer, trazer consciência, que é exatamente quanto mais eu trabalho aqui, melhor eu projeto para os meus filhos, né? Isso é fundamental. Sem dúvida. E esses momentos de memórias, esses momentos de cuidados, eles devem ser constantes, devem ser permanentes. E quanto mais as crianças são chamadas a atenção, né? Porque às vezes as crianças elas têm aqueles momentos de sentimentos que não sabem como cuidar, como lidar, e que quem tem o controle é o adulto. Isso é uma atenção que o adulto tem que olhar para si e não olhar para o seu passado, mas sim olhar para si e agir naquele momento como um adulto do momento e olhar com carinho, com amor para aquela situação que esteja acontecendo e saber dar o seu melhor com carinho, amor e compaixão. Mas como fazer isso? Olhando para si. Fazer o que você fez é olhar para dentro, cuidar, buscar conhecimento, inteligência emocional, para que possa nutrir. E isso não significa que eu não errei. Errei bastante, mas também acertei muito. Sem dúvida. Né? Eu me lembro, eu tenho uma memória, porque isso eu tive que me trabalhar um tempo, né? Uma de minhas filhas eram pequenas, tipo 1 aninho e meio mais ou menos. Ela já sabia ir ao banheiro, né? E tal, tudo. E um dia ela fez cocô na roupa. E eu peguei o chinelo e dei uma chinelada nela. Porque eu lembro o que passou na minha cabeça. Eu preciso ensinar para ela que ela já sabia ir ao banheiro. E o ensinar era só com o chinelo. Eu poderia ter baixado. Mas, meu amor, o que aconteceu? Procurado entender o que aconteceu. Eu peguei o chinelo e eu lembro do conflito, que eu não queria bater, e um lado meu
falava que eu tinha que bater para educar. Isso é um exemplo que eu estou trazendo, que é exatamente a origem do que eu via, como acontecia lá, da forma como era na infância, e um outro lado meu que já percebia que poderia ser diferente, só que eu não tinha consciência de nada disso, tá? Estou falando de uma Ana que tinha 17 anos, 16 anos, era muito jovem. Que eu fui mãe, eu não tinha nem 16 anos ainda. Então, muito imatura e tal. E eu lembro desses pensamentos. E essa culpa me seguiu muitos anos. Eu tive que me trabalhar para me liberar dessa culpa que eu sentia por ter agido assim com essa filha. Então, é o exemplo típico do que a origem me define. Ela me definiu ali naquele momento. Mas a partir dali, eu jurei para mim que eu faria diferente. E eu fiz diferente a partir dali com todas elas. Esse é um exemplo bem legal, que uma memória que me veio aqui na medida que a gente foi conversando. Exatamente, me arremeto também a uma memória em relação à correção, né? Quando eu sou filho de 3, né? Eu e mais 2 irmãos, né? Meus pais e mais 2 irmãos. Quando um errava, era correção para os 3. Então não importava quem tinha feito o erro, mas a correção deveria ser vista para os 3. Os 3 deveriam pagar o preço. Então os 3 deveriam ficar de joelhos e atento na lição e na correção. Então assim, é o correto? Será que é o melhor caminho? Eu entendi que eu não posso fazer mais, mas eu também fiquei frustrado em relação a estar pagando um preço que não tive nada a ver com o assunto. Mas enfim, era o que eles tinham no coração e o que eles aprenderam. É o que eles tinham Mas para não oferecer. significa que foi errado naquele momento porque estava tudo bem. Mas e agora? Eu tenho a ciência de que eu posso fazer certo, eu posso olhar para o meu filho e eu entendo o sentimento que ele tem. Eu entendo que eu tenho controle e eu entendo o que eu posso passar para ele adequadamente, para que a correção seja efetiva e eu não traga nenhum trauma em relação a como conversar, a como conduzir em relação às palavras, porque até as palavras podem trazer traumas enormes, gigantescos, até mais do que uma ação de bater, de colocar de castigo, etc. Então, assim, esse é um assunto que a gente ficaria horas aqui transcorrendo, enfim. Mas continue aí. Toque no sininho. É isso aí, gente. Para você receber mais informações, que a gente vai continuar dando muitas dicas. Estaremos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.